capítulo 2, versículos de 1 a 4. Estamos entrando agora no segundo capítulo aqui da Carta aos Filipenses, que é o texto que a gente está meditando com a igreja. Hoje é a 7ª mensagem, está tudo disponível também no canal do YouTube da igreja ou no Spotify também em áudio, se você desejar compartilhar ou ouvir. E vou ler agora na Nova Almeida atualizada, Filipenses 2, de 1 a 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém? Amém. Irmãos, isso aqui é um daqueles textos que, se eu não fosse pastor e quem está na escala de pregação hoje, eu parava a leitura e voltava a sentar no meu lugar e ia ficar quietinho. Porque esse é um dos textos que, quando você lê, fala: Senhor, como obedecer o que está escrito aqui? E, aliás, eu não me atrevo também, e como falar e ser exemplo do que está escrito aqui, dentro do nosso coração, pelo menos o meu, inconstante, meu senso de humor que varia absurdamente, dependendo do dia, grau, temperatura. Amanhã, por exemplo, às 8h30 da noite, meu coração vai estar agitado, não é um dia de falar sobre humildade. Amanhã tem São Paulo e Corinthians, né? Mas vai ser um bom dia para o teste dessa palavra, principalmente dependendo do resultado, a mantermos o coração humilde, de acordo com aquilo que acontecer. Mas, irmãos, aqui é um texto que quem vive na igreja evangélica já há um bom tempo, se você é cristão há um bom tempo, independente da tradição cristã que você participa, frequenta, ali é membro, ou você se identifica, e se você também está nos visitando hoje, está aprendendo da palavra de Deus, está interessado em ouvir a palavra de Deus, você está online, está ouvindo e está querendo aprender e permitir que Deus fale ao teu coração, sabe que esse aqui é um tema que a gente tem que olhar para Cristo. A gente tem que olhar para Jesus em primeiro lugar, de fato. E saber que esse aqui, que Cristo, a vida de Jesus, Ele é a nossa referência e Ele é aquele que a gente busca, de fato, obedecer, seguir e, pela misericórdia e graça dEle, seguir, de fato, os seus passos. Pela infinita graça e misericórdia do Senhor, Deus também, por diversos irmãos e irmãs que têm Espírito de Deus em suas vidas e tem uma vida que busca o Senhor de fato. Há pessoas íntegras, há pessoas que têm um testemunho de vida, isso na história. Gente que já não está aqui, inclusive que está no Senhor hoje. Gente que já passou por essa vida, mas deixou uma marca, deixou um legado, deixou um testemunho que você olha, e não pela vaidade humana, mas, de fato, você tem ali um exemplo a seguir de uma vida de humildade, uma vida que buscou servir ao Senhor, que amou, de integridade, não é de perfeição, no sentido que nunca pecou, que nunca errou, porque isso ninguém, depois de Adão e Eva, ali, de tudo que aconteceu na queda, vive plenamente. Apenas quando estivermos, de fato, naquele dia do Senhor, e esse corpo passar pela experiência de uma transformação que a palavra de Deus nos ensina, que é a experiência da glorificação, que apenas Jesus já vive nessa experiência, desde a sua ressurreição à ascensão, e hoje reina soberanamente sobre as nações. Então Jesus continua sendo esse modelo, esse exemplo, e aquilo que nós vamos um dia também viver. E eu estou falando tudo isso para a gente não ficar com uma cara, desculpa a expressão, eu não sei se é feio ou não, mas uma cara de tacho, sabe? Assim, uma cara, tá todo mundo com máscara, né? Aí eu não consigo nem ver se você está rindo, se você está sério,
se você está nem aí com isso ou tal, mas fica às vezes com uma cara, você lê um texto e a gente está inadequado para esse texto. É isso que eu quero dizer. Aliás, esses dias eu compartilhei com alguns irmãos aqui da igreja. Eu estou falando isso, irmãos, apenas por compartilhar. E quem tiver interesse, eu já falei aqui um tempo atrás também, esse ano celebra-se o centenário de nascimento de John Stott, que faleceu também há 10 anos. Ele faleceu aos 90 anos de idade. E aí eu tive o prazer, semana passada, de participar de uma live promovida pelo Seminário Servo de Cristo, e com outros irmãos queridos que conviveram com ele. A gente compartilhou algumas histórias, mas há diversos testemunhos, relatos, hoje, e muita gente falando sobre isso, por causa do referencial desse irmão. Inclusive, eu não vou ficar aqui contando, falando, repetindo. Se você desejar depois ouvir e aprender, por que eu estou falando de um homem que teve um testemunho de integridade, e tem um testemunho de fé, de generosidade, de amor, de doação, que você fala, uau, só com o Espírito de Deus é possível viver isso. Então, é possível viver essa vida dura, difícil, com tantas questões que estão acontecendo, inclusive neste agora, mas ser íntegro, ter um caminho reto. Ainda mais quando a gente vê tanta gente falando besteira em nome de Jesus, da fé, tanta gente cometendo erros e cometendo de fato escândalo para o nome de Cristo. Isso não para, mas há referenciais, há pessoas, e é que Paulo está falando. Ele é a referência para nós. O Espírito de Deus inspirou seu coração, ele escreveu essa carta aos Filipenses, e aqui nesse momento que ele está falando a essa igreja em Filipos, é que o tema agora começa a falar sobre a humildade. O capítulo 2, do versículos 1 a 11, e aí, Deus permitindo, semana que vem, nós vamos entrar no versículo 5, mas aqui é falando sobre humildade. A palavra humildade vai aparecer no texto aí onde você está lendo, no versículo 3. Só que essa virtude, esse conceito, essa palavra permeia todo esse capítulo, ou os 11 primeiros versículos. E Paulo está exortando, encorajando os irmãos aqui em Filipos. Ele está falando no versículo 3, a agirem, a viverem com humildade. E o versículo 4 está ligado. Ele está falando assim, agirem, a viverem com humildade enquanto vocês estão exercendo o seu ministério, a sua vida, o reino. E isso está ligado com o versículo 1 e 2, que é a fim de preservar essa unidade que eles têm no Senhor, em Cristo. Na sequência dos versículos 5 a 11, para nos mostrar como fazer isso, Paulo vai apontar para Jesus. E aí os versículos 5 e 11, semana que vem, Deus permitindo, a gente vai meditar nesse texto com mais tempo e foco. Aí Paulo vai falar como nós fazemos isso, olhando para Jesus como o exemplo, o verdadeiro exemplo da verdadeira humildade, do que é ser humilde. No comentário aos Filipenses que eu estou lendo, e já encorajei diversos irmãos aqui a lerem também, se for possível, um comentário que não é muito acadêmico, é muito mais prático. O pastor Steven Lawson, ele diz assim, a vida cristã é cheia de opostos que parecem se contradizer. Precisamos morrer para nós mesmos se quisermos viver para Cristo. Precisamos declarar falência espiritual se quisermos ser ricos. Precisamos lamentar se quisermos ser felizes. Precisamos ter fome se quisermos ser satisfeitos. Precisamos perder nossa vida se quisermos salvá-la. Mas se salvarmos nossa vida, nós a perderemos. Todavia, talvez a maior de todas as aparentes contradições seja o que temos diante de nós neste capítulo. Precisamos nos humilhar se quisermos ser exaltados. Paulo tem uma definição de humildade que está em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Aqui ele define bem. Ele diz, Romanos 12, 3, não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Outro texto vai falar, pense com equilíbrio. E é interessante, Paulo, antes de exortar os filipenses sobre essa questão da humildade,
ele vai citando essa certeza da graça do Senhor na vida desses irmãos, na vida dessa igreja em Filipos, e isso serve para nós também. Vamos voltar para o versículo 1. Olha o que Paulo está dizendo: portanto, se existe alguma exortação, pode trocar essa palavra por encorajamento em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, e esse se é você pode trocar também essa palavra, é como se a gente estivesse falando, uma vez que, ou porque. Paulo está afirmando aqui, é o fato. Ele está dizendo assim, olha, uma vez que há encorajamento em Cristo. E esse ser pode repetir na frase toda, para cada uma dessas palavras e sentenças depois da vírgula. Quer dizer, Paulo está falando aqui, o encorajamento, essa exortação, essa consolação de Cristo, ela é dada pela obra do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê. Você tem o Espírito de Deus? Você nasceu de novo? Você nasceu de novo, a palavra de Deus diz que você tem o Espírito de Deus. Irmãos, e essas convicções é que estão sendo minadas nos últimos tempos e nessa geração cristã, que a gente parece não ter de fato as nossas raízes na palavra de Deus, e é muita mensagem que é mais autoajuda, é mensagem de afirmação pessoal, de conquista, de vitória, de não sei o quê. E aí você não tem alguns alicerces da sua fé em Cristo Jesus que precisa ter. Nasceu de novo, entregou sua vida a Cristo, confessou seus pecados e recebeu perdão pela fé. Não porque você faz alguma coisa, pela fé, pela graça. O Espírito de Deus vem habitar em você. O Espírito de Deus está em você. E se o Espírito de Deus está em você, há encorajamento. Há essa exortação que é esse ânimo redobrado do Espírito na sua vida. E como é que você tem isso? Você precisa ter a mente de Cristo, que é o que ele vai falar na sequência. E o que é o problema de hoje naquilo que se chama igreja, e principalmente igreja evangélica, vamos recortando, é que a gente está com um grupão de irmãos e irmãs, mas que a mente de Cristo não se forma. Que a mente de Cristo, ela não é, sabe, ela não cresce, ela não amadurece. Mas como é que você pode amadurecer se você não tem a palavra do Senhor na tua vida, no dia a dia? Como é que você vai ter a palavra de Deus, essa mente de Cristo em você, se no teu dia a dia é Netflix, é Amazon não sei o quê, é streaming da Disney, é não sei o quê, para isso tem tempo. Aliás, hoje, irmãos, desculpa, eu não quero ser chato, não quero ser nem chato e nem legalista, por favor. Então não confunda o que eu vou dizer aqui agora. Mas eu não consigo me conformar. Hoje acordei cedo, tenho feito isso aos domingos, sempre que é o nosso dia de culto, acordo mais cedo lá em casa, para ter um tempo de silêncio e preparar o coração para amanhã que a gente vai ter aqui juntos. E aí estou lá na minha varanda, eu moro num condomínio, tem outros irmãos aqui da igreja que também são meus vizinhos, Marcos e a Michele e outros irmãos aqui, e sabe como é que é lá, são várias torres. Aí estou na varanda, minha varanda dá para a portaria, consigo ver o movimento da rua, e aí, 6 e pouco da manhã, eu não vejo uma pessoa. É uma sequência, é impressionante o número de pessoas com seus pets sai naquela santa disciplina diária do saquinho de lixo na mão e o petzinho ali do lado, e naquela disciplina dominical, diária, do horário, da rigidez, da seriedade. Mas para outras disciplinas da vida, você não tem essa higiene e não tem essa disciplina do horário. Mas para o bichinho você tem. E aí isso aqui para mim é o que mais mostra os valores invertidos da geração que a gente tem hoje. Aliás, eu já falei e falo com carinho, respeito, mas falo por causa do momento e da oportunidade. Tinha uns amigos que estavam para comprar um cachorrinho e tudo, nem sabia disso e acabei citando para eles assim, eu nem sabia da história, que eles iam comprar um bichinho naqueles dias, que eu estava falando, olha, eu entendo isso, já tive, mas eu tive cachorro na época que cachorro era cachorro. Hoje cachorro é outra coisa, né? Mas então naquela época cachorro era cachorro, e você cuidava tal e tal. E isso aqui não é estupidez de tratar bichinho você tratava o bichinho era bichinho. Mas hoje o bichinho é outra coisa.
E aí eu não me conformo. A pessoa lá, vou indo para a parte prática. Você tem um orçamento familiar que não contempla uma oferta missionária, a oferta regular na tua igreja onde você serve e congrega. Eu não estou falando da comuna, estou falando no geral. Mas para a disciplina do pet, você tem um orçamento dele ali, que é uma despesa de quase R$1.000 um bichinho hoje. E aí não bate. Desculpa, se o teu orçamento familiar, o pet é mais valioso do que aquilo que envolve o reino de Deus, os valores são invertidos. E com isso não é lei. Não estou legalizando aqui coisa nos valores, estou falando só que isso é a coisa mais prática e visível. E aqui eu estou falando isso porque no meio dessas palavras do texto que a gente vai lendo, essa coisa de como que você quer ter a mente de Cristo se a tua vida é mais disciplinada por um bichinho do que pela palavra? Queria ver as varandas lá onde eu moro lá, pessoal acordando com essa disciplina regular. Por quê? Porque é uma prática diária de vida ao Senhor, não é de domingo. É o dia a dia, é a vida. É se alimentando da palavra de Deus. E com isso, irmãos sabem, eu não estou falando quantos capítulos você tem que ler, ou por que você tem que... Não, não é. É que quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, mais vontade você tem. E se essa vontade ela não está sendo nutrida, ela vai embora mesmo. Fica murcha. Então você começa a orar, você começa a ler, você começa a praticar algumas coisas para que essa mente de Cristo seja formada em você, na sua vida. E aí a gente está diante dessa coisa, uma crise gigante, mas só abre pet shop. Aqui, ali, ali, ali. Fecha um monte de loja, mas pet shop cresce, abre. Irmãos, isso aqui mostra a inversão de valores que é a nossa sociedade brasileira. O Brasil é essa bagunça, desigualdade, injustiça. E me desculpa, o Evangelho tem que entrar para a gente tem que olhar para algumas coisas e falar assim, algo está errado. E na minha vida, usar isso no sentido de, pode ter o teu pet, pode ter o teu bichinho, curta, até porque tem algumas coisas de família, criança, tem a ver com escolhas que você tem essa liberdade. Eu só estou querendo pegar esse exemplo porque é algo visível, prático, mas pode ir para outra coisa. Essa geração também do streaming. Irmãos, é a moçada, com todo carinho aqui, estou vendo alguns jovens, adolescentes aqui na igreja hoje, mas é errado você acordar, a primeira coisa que você tem na vida é uma tela. E o pai e a mãe não achar isso normal. Sabe, a primeira coisa, o primeiro ato teu é clicar algo. Isso é um negócio que a gente está entrando, a gente não está entendendo as consequências que a sociedade vai viver daqui a uma geração que já não é imediato. De gente doente, de gente com problemas de relacionar, porque não sabe olhar. Estou pegando o João agora aqui como exemplo, mas com carinho, mas não sabe olhar. A gente está criando uma geração hoje de jovens e adolescentes que não sabe olhar no rosto e falar, bom dia, oi, tudo bem? Não sabe, a conversa básica, não sabe. E papai e mamãe, ainda dá tempo da gente ser um modelo, ser um exemplo, e aí, com coisas que são básicas da vida, isso reflete no corredor da igreja, isso se reflete no dia a dia da igreja, e a gente tem que dizer não para essa cultura que está se instalando. O Evangelho é uma contracultura, ainda é sal. Sal não é carne. Sal, é distinto, é diferente. Luz é luz. Luz não é trevas. Onde há luz, não há trevas. O Evangelho distingue. Se você está em Cristo, a tua vida distingue daquele que não está em Cristo. Se não for isso, você é um cara de moral elevada, de ética bonitinha e que tem um monte. Mas se você tem Cristo, o Espírito de Deus habita em você, e onde o Espírito de Deus está, não há medo. Não há isso que a sociedade hoje está gritando. As pessoas estão apavoradas, estão com medo do amanhã, estão com medo da vacina não dar certo, tá com medo, um tem medo de tomar vacina, outro tem medo de não tomar vacina, outro tem medo de ir para a rua, outro tem medo de não fazer nada. A gente está vivendo uma era do pânico, a gente não está percebendo isso, é medo das decisões políticas, é medo de partido A, B, C, D, E, mas quem está em Cristo, você vê algumas coisas com perplexidade, não conformidade, você fala assim, uau, que tragédia ali, que tristeza aqui, você vê tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que só quem tem Cristo sabe. É a experiência de quem vai no velório de uma pessoa que morreu no Senhor
e o outro que morreu no desespero. Tem diferença? Tem. Aquele que morre em Cristo sabe que morreu e está na presença do Senhor. E aquele que morreu sem Cristo agora está perdido, desesperado, sem saber onde que está a segurança daquela pessoa que amava e dos que ficaram. Agora, no luto na casa do crente, a gente chora, lógico que chora. A gente fica triste por aqueles dias, aquele momento. Há um luto, processo da vida do homem, de mulher. Mas quem está em Cristo sabe que essa vida vai ter um fim. Mas ao mesmo tempo que você sabe que essa vida vai ter um fim, você sabe que Ele é o primeiro e o último. E nada acontece fora da mão dEle, poderosa do Senhor. E isso faz toda a diferença. Agora, não tem aquele que está em Cristo e não tem essas convicções. Agora, lógico que você pode ser novo na fé. É lógico que tem grau diferente de maturidade, disso, daquilo, outro. É lógico que as pessoas são diferentes. Mas a gente precisa voltar para a palavra. E hoje, estou falando tudo isso porque aqui é uma palavra para aquele que está em Cristo receber encorajamento de um apóstolo que estava na prisão e que não sabia ainda se ele sairia dessa prisão ou não com vida. E Paulo está falando, se existe alguma exortação, encorajamento, mas tem essa ministração do Espírito de Deus que habita cada crente. Então, irmãos, o Espírito de Deus em nós que nos anima, que nos encoraja. É Jesus que permanece do nosso lado na hora que a gente não sabe as decisões onde vão dar. É aquela coisa, hoje estamos orando pela família do Paulinho, a Paty, as meninas que estão viajando. Mas essa família sai desestruturada do Brasil, com um monte de problema. Aí você faz a mala, você compra os bilhetes lá, aéreos, você entra, viaja 12 horas, e quando chega do outro lado, os problemas saem tudo junto com a mala. Passa pela alfândega, inclusive. Pega visto também. Te acompanha tudo. O emocional fragilizado, uma vida cristã toda detonada. Por quê? Porque voltar para a palavra. Se você tem o Espírito de Deus, sim, a gente pode viver crises. Sim, a gente pode ter um monte de situações que, inclusive, justificam algo que a pessoa está experimentando. Por favor, hoje a palavra não é para eu ficar caçando aqui. Quem é que está fragilizado aqui e te detonar mais ainda? Não é para isso. A palavra aqui hoje é para falar o seguinte, irmãos, o que essa sociedade está precisando hoje, a igreja tem a resposta. A igreja do Senhor tem a resposta para fazer diferença. Aquilo que o pessoal está desesperado, angustiado, o Senhor continua sendo a única resposta, o único caminho à verdade. Que são as coisas e os valores que estão sendo questionados. Mas você precisa entender, e a palavra do Senhor é que vai nos ensinando, e Paulo aqui está exortando essa igreja em Filipenses sobre isso. Se o Espírito de Deus habita em você, saiba que se a tua alma estiver esgotada, é o Espírito de Deus que vai fazer você renascer, se levantar novamente. Não é o remédio tarja preta. Ele pode até te auxiliar, mas você tem que estar em Cristo. Por favor, eu sei das doenças da alma de hoje. A gente não precisa ser ignorante com algumas coisas que antigamente a gente tratava depressão, por exemplo, com muito mais, às vezes, radicalidade e tal. Há doenças espirituais, se eu falar esse sentido, não sei se eu estou falando certo ou não, que é da alma. Há doenças da alma, lógico que há. Mas, por favor, ir num médico, ser consultado, tomar alguns remédios, tal, não substitui a palavra de Deus. E se você não está indo a palavra de Deus no teu dia a dia, na sua comunhão com o Senhor, algo está desequilibrado e as consequências virão. Agora, quer reagir? Quer se fortalecer? Vá à palavra do Senhor. Irmãos, o que a gente está vendo na sociedade são pessoas com suas almas esgotadas. E a gente não pode ir na igreja, começar a olhar todo mundo também esgotado e achar, fazer o quê? É difícil mesmo. É luta, né, irmão? Sim, irmão, é luta, mas Jesus continua sendo a esperança. É luta, mas Jesus continua curando, libertando e salvando. É luta, mas o Espírito de Deus pode te encher hoje e você ter uma experiência nova, revigorante do Senhor. Igreja, olha para a história, olha para as grandes perseguições que o povo de Deus já passou. E aí você está falando de 2 aninhos dessa luta aí que a gente está, lógico que é uma luta. Mas olha para a história para se encorajar, para se motivar, no bom sentido.
E aí, desculpe, não é livro motivacional que vai transformar a tua vida. É que nem a gente estava estudando quando estudamos o Sermão do Monte. Não substitua os valores que estão ali ensinados com palestra. Ali no Sermão do Monte, Jesus está falando sobre quem é nascido de novo. Quem é nascido de novo recebe o Espírito de Deus e vive uma nova vida e uma nova experiência no Senhor. Agora o problema é que a gente está cheio de membros de igreja, mas que não é nascido de novo. A gente está vivendo agora uma época que antigamente, nos anos 80, sei lá quando, você até criticava ou apontava que existia um catolicismo nominal e parará. Hoje é um evangelicalismo nominal. Hoje você tem um mundo evangélico, eu sou da igreja tal. Não é, né? Você não frequenta lá, não oferta lá, não serve lá. Por favor, essa igreja online, essa igreja distante, que você clica para onde você quiser, faz o que bem entender e não dá conta para nada. Isso aí é o espírito da época. Agora, a alma das pessoas está aflita, está esgotando e você não está indo na fonte certa. Se encher, que é o Espírito de Deus. Agora, para alguns, tem que nascer de novo. Para outros, é buscar o Senhor e a sua palavra, a comunhão diária, isso, e aguardar nele. E aguardar nele. Aguardar no Senhor, porque continua sendo a resposta. Por isso que Paulo vai dizer em seguida, que Paulo começa falando sobre esse encorajamento em Cristo. Ele está falando que ele não está colocando em dúvida, tá? E aí na sequência do versículo 1, dentro do versículo 1, ele vai falar, se, ou uma vez que há alguma consolação de amor. Aqui é no intuito de falar, olha, aquele que está com o coração hoje amedrontado, aterrorizado, o Senhor continua sendo esse consolo, esse alívio para a tua alma. É o mesmo que ele está falando aqui sobre encorajamento, sobre essa exortação. É por isso que em Cristo há consolo. Por favor, hoje a palavra é para todos nós aqui, porque estamos vivendo uma época que irmãos e irmãs estão cansados. E hoje a gente precisa falar, Senhor, faz o teu milagre aqui no nosso meio hoje, e de um avivamento genuíno do Senhor, do teu Espírito, sopra de novo, Senhor, nesse vale de ossos secos, faz alguma coisa, mas por favor, não vamos virar a igreja da Zumbilândia, sabe? Um monte de crente Walking Dead, sabe? Não Não bate, isso aí fica no mundo da ficção. Igreja é outra coisa, e vou voltar a falar de novo. É por isso, e com todo respeito, tá? Estou falando isso de novo, não para segmentar a igreja e apontar o dedo. Crianças, adolescentes e jovens, muitas vezes está faltando referencial de adultos que são animados, encorajados e vibrantes na sua fé. Você quer que a gente tenha uma juventude aqui vibrante na sua fé? Com os adultos tudo moribundo. E vem, não vem. Aí o pai e a mãe também, bem quinzenalmente na igreja, falta 3 domingos. Hoje você tem que fazer aquela carteirinha de fidelidade no culto. 10 cultos presenciais você vai ganhar uma Bíblia. Né? Uma Bíblia, né? Aí para... Não bate, você não precisa desse tipo de... Se a gente precisar fazer um treco desse, sabe? Tem alguma coisa errada. Né? O irmãozinho vem aqui 10 vezes e vai ganhar um cafezinho premium ali no final do culto, né? Uma maquininha. Né? Não. Aí é uma luta hoje. Para o cara vir 3 cultos seguidos, ai, que sacrifício. Como assim? Domingo, eu não estou, de novo, não é a legalidade. Domingo passado, eu estava na minha casa assistindo culto online, havia compartilhado com os irmãos da igreja, passei a semana ministrando um curso no seminário com o pessoal em Vinhedo, foi uma oportunidade fantástica que eu tive, de muito aprendizado com aqueles irmãos. Chegou no sábado, irmãos, foi o sábado da manhã toda, eu estava esgotado, pilha murchou. Eu ia vir para o culto, o Daniel já estava escalado para pregar, mas eu ia dirigir o culto. Mas aí, à tarde, eu mandei uma mensagem, falei assim, gente, a pilha acabou, não tem como sair de casa não. E aí, graças a Deus, o pastor Jair estava por aqui também, o Paulinho também estava aqui, e deu tudo certo. E acompanhei a palavra do Daniel, boa palavra que Deus usou o Daniel domingo passado, glória a Deus por isso, e assim a gente prossegue. Por isso que eu não estou falando isso para apontar o dedo para ninguém que está online em casa, porque eu não sei o teu coração. Não tem como sondar, irmãos. Essa coisa aí, a gente vai ficar maluco também. Se a gente começar a querer caçar a gente no Facebook. Deixa eu ver onde... Vamos ver onde ele foi nesse domingo. Ele não estava na igreja. Olha, estava no parque, ó. Não, aí a gente pira. Cada um. Mas, por favor,
essa aqui é uma igreja, se você está nos visitando, nós nos reunimos aos domingos pela manhã, 10h30 da manhã, a gente foca para estar assim. Se isso aqui não se encaixa para você, meu irmão, eu estou falando com amor também, você tem que pegar a sua família e falar, olha, nossa família quer descansar no domingo de manhã, a gente quer estar querendo congregar numa igreja à tarde, à noite. Tem opções, tem muita igreja séria, mas vá servir, vá congregar, vá participar. Mas, irmãos, de novo, olha o que Paulo vai falar nessa sequência. Paulo vai dizer, se, uma vez que, porque há alguma comunhão do Espírito, aqui tem implícito isso, aquele que é do Senhor tem o Espírito de Deus, tem a comunhão com o Espírito de Deus, isso move a nossa vida, irmãos, do dia a dia, para amar, para servir, para abençoar, para reagir às lutas que estão no nosso entorno. É por isso que em João 14,16, Jesus vai dizer, eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Aleluia! Não é um turista que está só na quarentena aqui com a gente e logo, logo vai embora. Não, é para sempre. E para finalizar, Paulo ainda vai dizer, se há qualquer afeição e compaixão, novamente ele está falando do quê? Em Cristo. É tudo ligado em Jesus. Naqueles que nasceram de novo, naqueles que têm o Espírito Santo. Irmãos, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, é para viver uma vida com uma alegria que só é explicada pelo Espírito de Deus. Uma alegria que mesmo preso e acorrentado como Paulo, ele escreve tudo isso para encorajar outros irmãos. E a gente precisa aplicar isso para a nossa vida, para o nosso coração. Cada cristão, desculpe, com todo respeito, se você está murcho hoje, se você está ferido, mas, de novo, temos que crer, porque a palavra de Deus nos fala, o Senhor, Ele tem o poder para curar essa ferida que está no teu coração. Ah, porque eu fui decepcionado. Tudo bem, eu também fui. Então perdoe e viva, prossiga. Mas olhando para Cristo, recebendo esse Espírito na tua vida e prosseguindo. Vamos continuar, versículo 2. E então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Irmãos, aqui é a vida, tudo que nós somos. É cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do teu espírito. Senhor, na palavra, na comunhão e na comunhão dos santos do Senhor, na comunhão da igreja. É por isso que a gente tem que bater também contra essa cultura, essa mentalidade desse agora, de pessoas desigrejadas. Desculpa, não existe essa palavra na Bíblia. Ah, eu sou um desigrejado, mas sou do Senhor. Não, meu amigo, você está, na verdade, hoje precisando voltar a se firmar nos caminhos do Senhor. Não estou falando que você é um desviado distante, que está negando Cristo. Não é isso. Você está com confusão na sua mente e o diabo está se aproveitando disso para te afundar mais ainda nos seus pensamentos. Mas a comunhão aqui entre os santos nos deixa com o coração humilde. Aqui a gente tem que caminhar em humildade, irmãos, uns com os outros, porque somos diferentes, porque temos temperamentos diferentes, temos histórias diferentes, temos experiências da graça do Senhor, como eu falei, em diferentes graus aqui, não é todo mundo igual, não está todo mundo no mesmo momento, em casamento, com os filhos, na profissão, nas finanças, nisso, naquilo, mas quando a gente se reúne aqui, congrega, e no congregar no sentido, não estou falando agora de bater cartão aqui porque você veio no culto. Congrega porque aqui é a tua igreja, porque ali é a tua igreja, lá é a tua igreja, enfim. Mas você sabe que você pertence a uma igreja local e a igreja do Senhor, com I maiúsculo. Ah, meu irmão, é nesse ambiente, é nesse lugar, que ali unidos, que essa palavra aqui é sobre união. União que quer dizer tendo esse mesmo ânimo para prosseguir. Está difícil, meu irmão? Está difícil, mas vamos firme no Senhor, porque o dia do Senhor está próximo. Ah, é uma luta tremenda, meu irmão, mas vamos lá, não fica para trás não, por quê? Porque o dia do Senhor está próximo. Nossa esperança é essa. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Então essas lutas vão se intensificar cada vez mais. Vai ficar mais difícil. Tem lutas aí vindo com mais intensidade, mas no Senhor nós vamos triunfar, igreja. E por que a gente vai continuar andando para cá, para lá, vivendo, estudando, trabalhando,
servindo na igreja local. É o que Paulo vai falar no versículo 11, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E no capítulo 4, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus que a gente vive, é para a glória de Deus que a gente vai caminhar, vai perseverar. E é por isso que no versículo 3, Paulo vai falar. 3 e 4, vou correr aqui por causa do horário. Mas não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Irmão, só quem está vivendo em submissão a Jesus vai conseguir experimentar isso. Primeiro é viver submisso ao Senhor. Quando você vive em submissão ao Senhor, aí você consegue submeter um ao outro. Cônjuges, pais e filhos, amigos e amigas. Mas você tem que estar submisso a Cristo. Sem o Espírito de Deus, você não consegue obedecer esse negócio. Sem o Espírito de Deus, não, a gente não consegue, não dá. Aí o negócio vai para outro lado. Então, irmãos, prestar atenção nas necessidades dos outros, só quem tem o Espírito de Deus. Às vezes você faz isso porque você ainda tem aquela religião que pensa que por fazer alguma coisa, as pérolas celestiais vão ser acrescentadas na sua coroa. Sabe aquela ideia esquisita? Não. Você faz, serve, porque o amor de Deus já te invadiu, já te alcançou, já está transbordando. Mas você quer prestar atenção nas necessidades dos outros, é porque você está vivendo submisso ao Senhor. É por isso que alguém que fala que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, o discurso é vazio. O discurso está com alguma coisa errada. Mas você ama a Deus. Você ama quem está próximo de você. Ama a Deus, o Espírito de Deus está em você. Não tem como ser indiferente à necessidade do meu irmão, da minha irmã, que Deus me colocou próximo na vida, na jornada. Não tem como. É por isso que tem muita coisa estranha quando você está num grupo chamado evangélico, uma igreja chamada evangélica, e ali nem o nome as pessoas sabem quem você é. Irmãos, aqui nesse grupo tem gente aqui que eu não consigo lembrar o nome com rapidez, e tem gente que eu não conheço mesmo por nome, conheço por olhar, por cumprimentar, tudo bem na dinâmica, aí uma vez ou outra a gente troca o nome ali, conversa, vai chegando e tal. Então, de novo, não é o legalismo, porque passou de 15, 20 pessoas imediato assim, a cabeça nossa falha, pifa. Mas espera aí, está num lugar que se chama de igreja e ninguém sabe o teu nome, algo nessa dinâmica está errado. Algo nesse caminho está errado. Por quê? Porque quem você ama, você sabe o nome. É por isso que, dependendo de como você fala, Jesus te ama. Sim, Jesus te ama, Jesus me ama. Mas para falar que eu amo tal pessoa, olha o peso que é. Não é falar por falar. Não é jogar ao vento. E aqui, Jesus está nos convidando, Paulo, pelo Espírito de Deus, está nos exortando sobre essa questão. Preste atenção nas necessidades dos outros, não para o próprio umbigo. Irmãos, você está focado na glória de Deus, no amor a Deus. Não tem como, você vai estar preocupado em servir as necessidades dos outros. De novo, aí eu falo da igreja local. Como é difícil às vezes algumas coisas de relacionamento que a gente tem aqui entre irmãos, entre amigos, mas isso faz a gente viver em humildade. Isso faz a gente se submeter. Falar assim, olha, apesar de um monte de coisa que às vezes eu acho tal e tal coisa, mas ainda assim eu tenho que domar, eu tenho que submeter esse meu eu ao Senhor, para o Espírito de Deus domar esse negócio, me dar domínio próprio e prosseguirmos. E prosseguirmos até o dia de Cristo. Porque não tem igreja perfeita. Não tem mesmo, cada um aqui pertence com as suas fragilidades e problemas dentro desse corpo, e é até o dia de Cristo. Eu quero terminar falando a frase que o pastor Steven Lawson trabalha no final desse capítulo aqui, repetindo esse autor. Ele diz assim: a cruz nos diz que tudo o que trazemos para a nossa salvação é o nosso pecado. Eu vou repetir. A cruz nos diz que tudo o que trazemos para a nossa salvação é o nosso pecado. É impossível entrar na vida cristã
com orgulho. A oração nos coloca de joelhos diante de Deus com as mãos vazias. A adoração nos faz olhar para Deus, o que nos coloca em nosso devido lugar. Nossas provações nos humilham, lembrando-nos de nossa fragilidade humana. Irmãos, muitas, por favor, tenho limitação naquilo que eu posso dizer, mas muitas das nossas lutas e humilhações que a gente vive na vida aí, tem a ver nos colocar o nosso coração ali na presença do Senhor, dependendo da misericórdia e da graça dEle. E o que eu estou vendo 2 anos depois dessa pandemia, como o orgulho de muita gente não cedeu lugar para o Senhor. Governantes, autoridades públicas, homens de negócio, intelectuais, profissionais, maridos e esposas, filhos e filhas, amigos e amigas, familiares, até mesmo dentro da igreja. Quantas pessoas continuam com um orgulho, um controle sobre a vida, sobre as coisas. A pessoa não viu que maior sinal da queda do que a gente está vendo nesses últimos 2 anos, do que tem algo errado com esse mundo. O mundo está gritando, gente. Mas o coração, para se aproximar do Senhor, tem que se humilhar. Eu queria só te convidar, você que está em casa, você que está online, você que está aqui hoje, vamos orar agora na presença do Senhor. Eu não sei, você talvez está em Cristo, mas hoje é o dia de colocar teu coração plenamente diante do Senhor, e cada um aqui sabe como essa palavra chegou ao coração. Eu sei como chegou para mim também. Para mim, isso tem uma aplicação na minha história, na minha vida, na minha casa. Talvez alguém aqui, alguém que está online hoje, precisa também colocar sua vida diante do Senhor. E saiba que Ele te recebe, se você se aproximar dEle com o coração humilde. Sem orgulho. O mundo parece que o orgulho ainda está ocupando o primeiro lugar ali. Mas muita gente está se quebrantando. Mas tem muita gente que está precisando ouvir a palavra do Senhor. E se Deus usar você? Mas você chegou talvez aqui esgotado. E essa palavra do Senhor diz que aquele que tem o Espírito de Deus, há esse encorajamento porque Cristo está na sua vida, o Espírito de Deus está em você. Então, meu irmão, olha para essa situação hoje que você chegou aqui abatido ou desanimado, mas pela fé no Senhor e na sua palavra, creia, creia. Vamos orar. Pai querido, pela fé e na tua palavra, queremos receber, Deus, essa palavra hoje e, Senhor, nos humilhar diante do Senhor, buscar a tua face, confessar os nossos pecados. E precisamos do teu Espírito, Deus. Precisamos do teu Espírito nos fortalecendo, nos animando. E obrigado que essa palavra afirma que há encorajamento para aqueles que estão no Senhor. Há essa comunhão do Espírito. Há essa presença do amor na comunidade onde o Senhor nos coloca, na igreja onde o Senhor nos coloca como teu povo. E obrigado por isso, Pai, porque aqui mesmo, entre meus irmãos e irmãs, eu vejo o sinal do amor, da graça do Senhor, e recebo também na minha vida esse amor e esse cuidado. Senhor, ajude-nos a prestarmos atenção nas necessidades de quem está ao nosso lado e agirmos em amor e pela graça do Senhor. Sê com cada um aqui, Deus. Age no nosso meio, em Cristo Jesus oramos. Amém e amém.